20 profecias da milagrosa aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso que foram reveladas para Madre Mariana no século XVI e XVII. Assista esse vídeo até o final e veja que surpreendente, que extraordinária é esta aparição. Muitas dessas profecias já se cumpriram e outras nós estamos vendo, percebendo com exatidão como elas estão se cumprindo em nossos tempos. Não tem como ficar surpreendido com tamanha precisão dessas profecias. É um chamado a nos tornarmos devotos, muito devotos, propagadores das aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E também deixo uma recomendação antes de começar as profecias. Tenha na sua casa um quadro de Nossa Senhora do Bom Sucesso. É muito simples. Basta você revelar uma foto de Nossa Senhora do Bom Sucesso e colocar em um quadro ou colocar em uma moldura. Dê também para outras pessoas. Tem promessas para aqueles que têm o quadro de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A própria Nossa Senhora disse para a Madre Mariana: quando as tribulações do espírito e as dores do corpo as oprimirem e parecerem naufragar neste mar sem fundo, um olhar para a minha santa imagem será para elas como a estrela do náufrago. Sempre me terão pronta para ouvir seus gemidos e acalmar seus prantos. Nós vivemos em tempos dificílimos, tempos de grande tribulação, tempos que as coisas parecem naufragar. Mas nessa situação, tenhamos um quadro e olhemos sempre para Nossa Senhora do Bom Sucesso. Peçamos a sua intercessão e ela, como disse na promessa, há de interceder por nós, ouvir os nossos gemidos e acalmar os nossos prantos. Portanto, que tenhamos uma imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso em nossa casa e também distribua para mais pessoas. É uma aparição maravilhosa. Graças para quem tem o quadro e graças também para quem é devoto e divulga essas aparições preciosas. Vamos começar então as profecias. Primeira profecia. Os sacerdotes, a partir do século XIX, deverão amar com toda a alma João Maria Vianney, um servo meu, que a bondade divina prepara para com ele agraciar aqueles séculos como modelo exemplar do sacerdote abnegado. Essa profecia de fato se realizou. Quando foi dada esta profecia para a Madre Mariana, São João Maria Batista Vianney ainda não havia nem nascido. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1786. E de fato a profecia se realizou. Ele se tornou um modelo exemplar, o padroeiro dos sacerdotes. A profecia da independência do Equador, que aconteceu no século XVI. A pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre, conhecida pelo nome de Equador. Então necessitará de almas heróicas para sustentar-se através de tantas calamidades públicas e privadas. Realização. A independência aconteceu, de fato, no século XIX e o país passou-se a chamar Equador. Segunda profecia. No século XIX, haverá um presidente verdadeiramente católico, varão de caráter, a quem Deus dará a palma do martírio, na mesma praça onde está este meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração de meu Filho Santíssimo, e essa consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a Igreja. Mais uma profecia que se realizou com exatidão. Essa profecia se refere a Gabriel Garcia Moreno. Na época da profecia, ele também não estava vivo, não tinha nem nascido. E como se realizou essa profecia? No dia 25 de março de 1874,
Gabriel Garcia Moreno tornou o Equador a primeira nação da América consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. No dia 6 de agosto de 1875, Gabriel Garcia, o presidente, foi assassinado na mesma praça em que está situado o mosteiro, assim como dizia a profecia. E antes de morrer, conseguiu escrever no solo, com o próprio sangue: Deus não morre. Terceira profecia, a canonização de Santa Beatriz da Silva, a fundadora das Concepcionistas, ordem que a mística evidente das aparições Madre Mariana fazia parte. A profecia é: Nossa Senhora disse: quem pretender prescindir de Francisco e Beatriz não pertencerá à real e verdadeira ordem concepcionista franciscana. E, portanto, nem este Santo Pai Francisco, nem a Santa Beatriz as reconhecerão por filhas. Esta subirá aos altares no século XX. Mais uma profecia que aconteceu com perfeição, já que, de fato, a canonização de Santa Beatriz da Silva aconteceu no século XX. No dia 3 de outubro de 1976, pelo Papa São Paulo VI. Quarta profecia, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Numa aparição do dia 2 de fevereiro de 1634, Nossa Senhora do Bom Sucesso entregou o menino Jesus à Madre Mariana. Em seus braços, Jesus revelou-lhe a proclamação do dogma da Imaculada Conceição quando o meu vigário, o Papa, estiver cativo. E a profecia se realizou. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no dia 8 de dezembro de 1854, com a bula intitulada Deus Inefável. Quem proclamou foi o Papa Pio IX. E qual era o contexto da época? Estava acontecendo a unificação italiana e o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro do Vaticano, ou seja, o Papa Pio IX estava cativo, conforme Jesus havia dito com séculos de antecedência. A profecia não só acertou que o dogma ia ser proclamado, mas até o modo, a circunstância em que ele aconteceria. Quinta profecia. Jesus, nesta mesma aparição, disse que o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus ia ser proclamado depois que o mundo saísse de um banho de sangue. A profecia se concretizou, porque no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, pela Constituição Apostólica Deus Munificentíssimo, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Isto aconteceu no ano 1950. O banho de sangue que se refere à profecia era a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945. Essas profecias já se cumpriram. Agora vejamos outras que estão se realizando perfeitamente. Lembrando que quando elas foram passadas no século XVI, XVII, pareciam muito improváveis. Naquele tempo, tudo que vai ser dito parecia muito difícil, mas hoje vemos como à risca todas elas têm se cumprido. Corrupção dos costumes. Se apagará a luz preciosa da fé nas almas por uma quase total corrupção dos costumes. Extravasarão as paixões e haverá total corrupção dos costumes por quase reinar Satanás. Nesse tempo haverá grandes calamidades físicas e morais, públicas
e privadas. Mais uma profecia: a virgindade desaparecerá. A atmosfera saturada do espírito de impureza, que à maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos. Quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, luzirá de longe. A profecia do ataque ao matrimônio. Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Aqui entra a profecia sobre o divórcio. Leis iníquas serão impostas com o objetivo de extinguir este sacramento, facilitando a todos viver mal o matrimônio, propagando-se a geração de filhos mal-nascidos. Sem a bênção da Igreja, o espírito cristão decairá rapidamente. A profecia sobre o desprezo pela Eucaristia. Quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios, públicos e também ocultos, de profanações à Sagrada Eucaristia. E aqui entra o descaso com a comunhão na mão. Meu Filho Santíssimo se verá jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Mais uma triste profecia para o nosso tempo. Ai dos meninos deste tempo, dificilmente receberão o sacramento do batismo e o da confirmação. Que tristeza! Vamos para mais uma profecia que na época era impensável, mas hoje estamos vendo como está acontecendo com exatidão. O fim da pureza infantil. O espírito do mundo estará nos ambientes domésticos. As crianças se perderão e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar do coração dos meninos. Nestes tempos infelizes, não se encontrará mais a inocência infantil. As escolas católicas perderão a fé. As escolas católicas em que o diabo porá todo o empenho em destruir, valendo-se de pessoas autorizadas. E Nossa Senhora explica as consequências de tudo isso: diminuição das vocações, acrescidos ao fim da pureza infantil, ainda os efeitos da educação laica. Isso será motivo para escassearem as vocações sacerdotais e religiosas. Mais uma profecia: o ataque ao sacerdócio. O demônio procurará perseguir os ministros do Senhor de todos os modos e trabalhará com cruel e sutil astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação, conseguindo corromper a muitos deles. E esses ataques resultarão numa crise no clero. No clero secular, haverá nessa época muito que desejar, porque os sacerdotes se descuidarão de seu sagrado dever, perdendo a bússola divina, desviar-se-ão do caminho traçado por Deus para o ministério sacerdotal e apegar-se-ão ao dinheiro, em cuja obtenção porão demasiado empenho. Agora a profecia sobre o esquecimento da unção dos enfermos. Muitas pessoas morrerão sem recebê-lo, seja por descuido das famílias, seja por um mal-entendido afeto para com seus enfermos, outros também por irem contra o espírito da Igreja Católica, impelidos pelo maldito demônio, privando as almas de inúmeras graças, consolos e força para darem um grande salto do tempo à eternidade. As profecias ditas por Nossa Senhora e por Nosso Senhor se cumpriram, estão se cumprindo, numa situação em que vivemos desoladora, crítica, tenebrosa. Mas diante de tudo isso, devemos ter a esperança. Porque
quando tudo parecer perdido, temos essa mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso para a libertação da escravidão destas heresias. Aqueles a quem o amor misericordioso de meu Filho Santíssimo destinará para essa restauração necessitarão de grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus, para pôr à prova esta fé e confiança dos justos. Haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será então o feliz princípio da restauração completa. Será chegada então a minha hora em que eu, de forma maravilhosa, destronarei o soberbo e maldito Satanás, calcando-o debaixo de meus pés e acorrentando-o no abismo infernal. Assim, a Igreja e a Pátria estarão por fim livres de sua cruel tirania. Essas mensagens nos enchem de esperança, porque mesmo sabendo da situação delicada que vivemos e que tende a se agravar, sabemos que no final haverá o bom sucesso e virá por meio de Nossa Senhora que esmagará a serpente. É preciso estarmos completamente com Nossa Senhora para fazermos parte desse bom sucesso. Como estar com ela? É importante nos consagrarmos totalmente a ela pelo método de São Luís Montfort. Quem não fez, é extremamente necessário fazer a consagração total a Nossa Senhora. É muito importante rezar o rosário todos os dias. Com essas duas grandes armas, a consagração e o rosário, vamos estar cada vez mais nos aproximando, nos unindo a Nossa Senhora. Novamente eu deixo aqui o convite para sermos devotos de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Sermos devotos e apóstolos. São muitas e muitas graças sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E eu deixo um pequeno vídeo para mostrar a promessa para quem divulga esta devoção. As pessoas que propagassem esta devoção de Nossa Senhora do Bom Sucesso durante esse tempo de crise da Igreja gozariam de uma especial proteção. Portanto, seja um devoto e apóstolo de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós.